vão te destruir se você não entender isso. A espada oculta por trás de O Idiota, segundo Musashi. A primeira lição vem com sangue. Você já foi bom demais e mesmo assim foi rejeitado? Já ofereceu o melhor de si e recebeu silêncio como resposta? Se sim, então você já andou no mesmo caminho que o príncipe Mishkin, um homem puro lançado no mundo que recompensa a esperteza, não a bondade. Mas Musashi diria, o que entra no campo de batalha desarmado não luta, apenas morre mais cedo. Neste vídeo vamos explorar O Idiota, de Dostoiévski, com os olhos de um guerreiro. Vamos ver onde a compaixão se torna fraqueza, onde o coração aberto vira armadilha e como a bondade, sem espada, não salva ninguém. Mishkin não falhou por ser bom, ele falhou por não se preparar. E se você não quiser repetir o mesmo destino, precisa ouvir o que Musashi tem a dizer. Essa história não é apenas literatura, é um espelho. Cada personagem ao redor de Mishkin carrega o rosto de alguém que você já conheceu. Manipuladores, falsos amigos, afetos confusos, aplausos com veneno. E se você não aprender a ler esses rostos, eles te vencem sorrindo. A pergunta é, você vai continuar tentando agradar ou vai começar a treinar? Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma análise, é um duelo entre a inocência e a estratégia, entre o amor e a frieza, entre o Dostoiévski e Musashi. E quando esse combate terminar, você não será mais o mesmo. Se isso te toca, inscreva-se agora no canal, porque a batalha pela sua clareza está apenas começando. A compaixão que se move sem espada. A falha de Mishkin. A compaixão, quando não conhece o campo de batalha, se torna convite para a desgraça. O príncipe Mishkin chega à sociedade como um homem puro, mas inábil, como um monge desarmado em meio a bandidos sorridentes. Ele confia rápido, fala sem estratégia e entrega o coração sem escudo. Musashi ensinava que aquele que observa sem ver está condenado a repetir o erro. Mishkin vê todos, mas não enxerga nenhum. A bondade que não conhece o mal não é virtude, é cegueira. Mishkin pensa que pode curar feridas oferecendo apenas o coração. Mas no mundo real, o coração que não aprende a endurecer morre com os golpes mais suaves. Musashi teria visto em Mishkin um espírito sincero, mas despreparado. E pior, disposto a entrar em guerras que ele nem sequer percebe. A compaixão sem estrutura é como uma ponte de papel no meio da tempestade. No caminho da estratégia, Musashi dizia que o guerreiro precisa compreender o ritmo dos outros, mas também o seu próprio. Mishkin não entende o ritmo da sociedade, nem o peso de sua própria presença. Ele não impõe limites, não antecipa ataques e acredita que sua pureza será suficiente para redimir os outros. É como tentar parar uma avalanche com um sopro. Quando a bondade não sabe lutar, ela não convence, não protege e não sobrevive. Se a espada é o corpo e o espírito é a intenção, então Mishkin caminha sem nenhum dos dois. Ele age como se a pureza fosse escudo contra o caos. Mas, na verdade, é como uma vela acesa no meio de um vendaval. Musashi nos ensinaria, não basta estar certo, é preciso estar preparado. E Mishkin, embora correta em sua essência, não possui nem postura, nem estratégia. Por isso sua queda é inevitável, não por maldade, mas por inocência. Esse é o primeiro erro que a bondade comete, acreditar que o mal se desarma diante da pureza. A história de Mishkin não é só um lamento, é um alerta. Na guerra da alma, compaixão sem espada é o mesmo que entrega. E como Musashi sempre repetia, a vitória começa na mente, mas termina com ação. A pergunta é, quantos de nós estamos sendo bondosos como Mishkin e morrendo em silêncio? A ignorância do coração puro. Quando o espírito é forte, mas os olhos são fechados. O coração puro é nobre, mas não basta. Um espadachim pode ter o espírito mais honesto do mundo. Se não vê o movimento do inimigo, cairá antes de entender de onde veio o corte. Mishkin caminha por entre feras acreditando que a bondade o tornará invisível ao mal. Mas, como ensinava Musashi, quem não enxerga a intenção já foi vencido antes do primeiro golpe. A pureza, sem consciência, é uma lâmina embotada.
A tragédia de Mishkin não é apenas ser bom, mas ser cego. Ele vê o sofrimento nos outros, mas não vê o veneno nos olhos de quem sorri. Ele oferece ajuda a quem o deseja destruir. Musashi alertava: nunca abaixe sua espada diante do sorriso de um estranho. O príncipe confunde gentileza com caráter e paga com a alma. No caminho, saber quem é o inimigo é o primeiro passo para não cair. O erro estratégico mais sutil é acreditar que todos jogam o mesmo jogo. Mishkin tenta aplicar princípios morais num campo onde só há manipulação. Ele age como se estivesse num templo, quando na verdade está num campo minado. Musashi chamaria isso de falta de leitura do terreno. O guerreiro que pisa em solo instável sem testar a firmeza afunda. Mishkin não testa, confia. E por isso, afunda. Mesmo quando os sinais são claros, como a violência de Rogojin ou o caos de Natasja, Mishkin hesita. Ele vê, mas não acredita. Como um espadachim que duvida do brilho da lâmina do adversário. A mente pura precisa também ser afiada. Musashi dizia que a mente cega é mais perigosa que o inimigo. E Mishkin, por mais iluminado que seja em espírito, tropeça nas sombras do próprio idealismo. No fim, não é a maldade dos outros que destrói Mishkin, é sua incapacidade de ler o mundo como ele é. Musashi teria dito: não lute com o que você gostaria que fosse, lute com o que é. A pureza é valiosa, mas se os olhos não estiverem abertos, ela se torna um fardo. Mishkin não vê a verdade, e por isso, mesmo com o coração mais nobre do romance, é o mais vulnerável de todos. O mundo é uma arena, porque a bondade deve saber lutar. Dostoiévski desenha um mundo onde cada gesto tem peso, onde cada palavra esconde uma lâmina. É a arena social, uma batalha de vontades, de máscaras, de desejos secretos. Mishkin entra na arena como quem entra num jardim. Mas Musashi avisaria: todo lugar onde há homens é um campo de batalha. Ignorar isso é suicídio. A bondade não é um escudo eterno. Ela precisa aprender a se defender. A verdade é simples. Quem não sabe lutar, será usado. A sociedade que circunda Mishkin não admira sua pureza. Ela a devora. Como hienas que farejam carne frágil, os personagens orbitam o príncipe esperando o momento certo para atacar. Musashi via isso nos corredores dos castelos, entre os nobres que sorriam antes de apunhalar. O guerreiro da mente precisa estar afiado, mesmo diante da beleza e da cortesia. No caminho da estratégia não basta ser virtuoso. É preciso compreender o movimento, o ritmo e o terreno. Mishkin falha em todos os três. Ele age fora de tempo, deposita fé em quem não merece e caminha desarmado onde só há emboscadas. A bondade que não se treina vira ornamento. Musashi dizia: até a flor mais bela apodrece se for deixada sem cuidado no campo. Mishkin é essa flor, largada entre espinhos. A sabedoria não está em evitar o mundo, está em entrar nele preparado. A bondade verdadeira precisa da força da espada, não para ferir, mas para proteger. É essa a falha trágica de Mishkin. Sua bondade é pura, mas passiva. Ela espera que o mundo compreenda, quando o mundo apenas consome. Musashi jamais deixaria seu discípulo lutar sem preparo. Mas Dostoiévski solta Mishkin no caos e o observa ser destruído. Por isso este tema é um chamado. Ou sua bondade aprende a lutar, ou ela será assassinada diante de seus próprios olhos. O mundo é uma arena, e mesmo os inocentes estão sendo chamados para o combate. A pergunta não é se haverá guerra, mas se você estará pronto quando ela começar. E como Musashi dizia, a guerra começa antes da espada ser desembainhada. A espada invisível da maldade. O olhar estratégico sobre hipocrisia e manipulação. Muitos acreditam que o inimigo virá gritando, com raiva nos olhos e faca na mão. Mas Musashi sabia que os mais perigosos são os que sorriem enquanto se aproximam. Em O Idiota, quase todos os personagens escondem espadas invisíveis, palavras gentis que cortam,
gestos nobres que envenenam. Mishkin, desarmado por dentro, não os vê. E por isso é dominado não pela força, mas pela arte da manipulação. Rogodin o admira, mas deseja controlá-lo. Nastácia o atrai, mas o testa como a um brinquedo. Os nobres o acolhem, mas zombam dele nas entrelinhas. Musashi ensinava: o guerreiro que não reconhece a postura do inimigo já está ajoelhado. Mishkin nunca vê o corte chegando. Ele escuta elogios e entrega confiança, mas o silêncio por trás dos sorrisos era um campo minado, e ele, uma criança brincando com fogo. No caminho da estratégia, é necessário decifrar o que não é dito. A espada invisível é mais perigosa que a visível, porque ela fere sem ser notada. Mishkin é vítima de golpes que ele chama de destino, mas que Musashi chamaria de falta de leitura do oponente. Cada personagem ao seu redor é um espadachim escondido, e ele, por compaixão, não bloqueia nenhum ataque. Não há defesa para quem não reconhece o confronto. A hipocrisia, segundo Musashi, é um tipo de emboscada. Ela esconde a verdadeira intenção até que o alvo esteja vulnerável. Em vez de confrontar, ela seduz. Em vez de ameaçar, ela elogia. Mishkin, incapaz de perceber o falso brilho, caminha de braços abertos rumo à desilusão. Ele é bom, mas ingenuamente bom. E isso, em um mundo de máscaras, não é virtude, mas fraqueza disfarçada. Por isso, o primeiro mandamento para o espírito moderno é: aprenda a ver a espada que não foi mostrada. Musashi diria que a vitória começa no instante em que você percebe o que o outro quer esconder. A verdadeira compaixão precisa conhecer o veneno para saber onde curar. Do contrário, ela será usada por aqueles que dominam a arte de manipular e desaparecer, como sombras que esfaqueiam e somem na multidão. O erro de se entregar sem condições, a arte de reter o centro. Mishkin oferece tudo de si como se a alma fosse um presente que não pode ser devolvido. Amor, confiança, palavras, tempo, ele dá sem exigir nada. Mas Musashi advertia: quem entrega o centro, perde tudo. No duelo da vida, o centro é a estabilidade interior, o ponto de equilíbrio. Quando você o cede, mesmo em nome da bondade, já está fora de posição, e o inimigo não hesita em aproveitar. Entregar o coração sem critério é como abandonar a guarda em meio à luta. É um gesto bonito, mas estrategicamente desastroso. Nastácia brinca com os sentimentos de Mishkin porque ele não impõe limites. Ele aceita o jogo emocional sem desenhar seu próprio território. Musashi ensinava que o guerreiro deve manter a sua linha de base, nem avançar sem propósito, nem recuar por piedade. Mishkin não segura o centro, ele flutua. Reter o centro não é ser frio, é ser firme. Mishkin acredita que a rendição absoluta é um gesto de amor, mas a verdade é que amor sem fronteiras vira submissão. E a submissão, mesmo que venha do coração, atrai predadores. No caminho, manter o centro é manter o respeito. Se você não se sustenta com disciplina, será moldado pelos desejos alheios. E isso é o começo da morte interior. A compaixão precisa de raízes. Musashi via isso até mesmo nos duelos. O guerreiro que não sabe onde pisa, perde o equilíbrio e cai. Mishkin tenta amar todos, salvar todos, ouvir todos, mas esquece de si. E como dizia o mestre, aquele que perde o ritmo do seu espírito, dança a música do inimigo. Mishkin dança e é levado pela correnteza dos dramas que ele não criou,
mas abraça sem resistência. Se há uma lição para quem quer viver com o coração aberto, é esta: primeiro construa sua base, depois ofereça o que é seu. Musashi jamais confiaria sua espada a quem não demonstrasse dignidade. E você? Confia sua alma a qualquer um? Se sim, talvez esteja repetindo o erro de Mishkin. E quando se dá conta, já está vazio, e o centro, aquilo que te mantém inteiro, já foi tomado. Tema 6. A beleza da queda. Quando a derrota é o último treinamento. Muitos olham para Mishkin e veem fracasso. Um homem que tentou amar e foi esmagado. Um espírito gentil que terminou no silêncio da loucura. Mas Musashi via a derrota com outros olhos. Para ele, cada queda revela onde o guerreiro não olhou, onde se descuidou, onde confiou demais. A queda é feia, mas sagrada, porque é no chão que o verdadeiro treinamento começa, o da alma. Mishkin não perde por ser mau, mas por ser puro demais num mundo que exige armadura. Isso, por si só, já é uma lição. Musashi diria: o homem que cai e não observa o próprio chão voltará a tropeçar no mesmo lugar. A tragédia de Mishkin é um mapa. Ele mostra com dor o que acontece quando a compaixão não se alia à clareza. E esse mapa é um tesouro para quem ainda caminha. Não é errado querer salvar os outros. O erro está em se esquecer de si. Mishkin abandona a si mesmo no altar da bondade absoluta. E essa entrega, sem estrutura, o leva ao colapso. Musashi via esse movimento em guerreiros impacientes, que buscavam glória sem disciplina. Eles caíam, mas os que caíam e voltavam, esses se tornavam monstros imbatíveis. A queda, se bem observada, se transforma em espada. Há beleza na queda porque ela retira todas as ilusões. Mishkin descobre, tarde demais, que o mundo não responde com ternura, mas talvez essa dor seja necessária. Musashi escreveu: o sofrimento é o cinzel que esculpe o espírito. Cada golpe sofrido por Mishkin é um corte que poderia ter sido desviado. E cada corte mostra a nós, espectadores, como não cair da mesma forma. Por isso, o fracasso de Mishkin é um presente amargo. É uma advertência. Ele falhou onde nós ainda temos chance de vencer. A compaixão dele, sem espada, nos ensina a buscar equilíbrio. E Musashi completa: a flor mais forte é a que brota entre pedras. A pureza pode florescer, mas precisa de raízes no concreto da realidade. Do contrário, será bela e esquecida. Como ser bom sem ser fraco? A tática da bondade inquebrantável. Musashi jamais condenaria a bondade, mas exigiria que ela fosse forte. A bondade não precisa ser rendição. Ela pode e deve ser disciplina. Ser bom não é dizer sim a tudo. É saber quando proteger, quando recuar e, acima de tudo, quando dizer não. Mishkin não diz não. Ele se entrega. Ele espera ser compreendido quando deveria ter se posicionado. E por isso, desaparece dentro do próprio silêncio. A bondade verdadeira exige treinamento. Não se trata de reagir com raiva, mas de responder com precisão. Musashi chamaria isso de domínio do ritmo. Saber o momento de agir e de recuar. Mishkin age fora de ritmo. Ele tenta curar quando deveria esperar. Ele fala quando deveria observar. Ele cede quando deveria fixar o pé no chão. A virtude sem ritmo é como uma espada lançada no escuro. O segredo está na presença. Um guerreiro que entra no campo com calma, postura e olhos firmes, esse impõe respeito sem levantar a lâmina. A bondade também pode ser assim. Não precisa ser frágil, nem hesitante. Musashi dizia: a força verdadeira é silenciosa, mas visível.
Ser bom com firmeza é ser como a água, suave ao toque, mas capaz de esculpir pedra com o tempo certo. No caminho da estratégia, a mente treinada não se deixa levar por elogios, nem se dobra ao sarcasmo. Mishkin se perde nos olhares dos outros. Ele acredita que ser aceito é o mesmo que ser amado. Mas Musashi via com clareza. A aceitação do mundo é uma armadilha para os desatentos. A bondade deve nascer de dentro e deve se manter inalterada mesmo quando tudo à volta tenta corrompê-la. Por isso, se você quer ser bom, aprenda a se treinar. Aprenda a dizer basta. Aprenda a reconhecer os jogos por trás das palavras doces. E, acima de tudo, aprenda a manter sua paz, mesmo quando ela for atacada. Musashi conclui: aquele que carrega o céu no coração e o ferro na mente, não teme os falsos sorrisos. Essa é a bondade inquebrantável. E essa, sim, sobrevive à arena da vida. O Caminho da Espada e da Compaixão, a última ponte entre Dostoiévski e Musashi. Por fora, Dostoiévski e Musashi parecem opostos. Um escreve sobre a alma em agonia, o outro sobre a espada em ação. Mas por dentro, ambos lutam a mesma guerra, a de proteger o essencial em um mundo que insiste em esmagar o que é verdadeiro. Mishkin representa esse essencial, mas ele cai por não saber como protegê-lo. Musashi, por outro lado, treinou a mente para proteger até o silêncio. E é aí que os dois se encontram. A lição não está em rejeitar Mishkin, nem em idealizar Musashi. A ponte está em fundir os dois. Musashi diria que o caminho da espada não é o da destruição, mas o da permanência. A compaixão precisa da espada, e a espada, para não se tornar tirania, precisa da compaixão. Mishkin tinha luz, mas não estratégia. Musashi tinha clareza, mas conhecia a importância da justiça silenciosa. A união desses dois é o novo caminho. Esse novo caminho exige treino, não físico, mas mental e espiritual. Treinar a percepção para não cair nos mesmos jogos. Treinar o centro para não se dissolver em emoções alheias. Treinar a postura para que a bondade não seja confundida com submissão. Musashi acreditava que o verdadeiro guerreiro é o que morre para o ego e vive para a clareza. Mishkin morreu em corpo e alma. Você ainda está em pé. Use isso. A última ponte entre os dois mestres é o silêncio. Não o silêncio da fraqueza, como o de Mishkin no fim, mas o silêncio da firmeza, como o de Musashi antes do golpe certeiro. Um silêncio que observa, compreende e só age quando é necessário. Esse é o ponto onde o espírito se torna indestrutível, onde a bondade ganha escudo, onde a compaixão aprende a dizer não sem deixar de ser luz. E é agora que você decide. Vai repetir o erro de Mishkin e entregar sua alma ao mundo? Ou vai seguir o caminho, esculpindo uma bondade que não se dobra, uma paz que não se quebra e uma clareza que não se cala? Como dizia Musashi, a vitória não está na espada, mas em não precisar usá-la. Mas para isso, você precisa tê-la pronta, sempre. Porque o mundo, meu caro, não tem pena dos bons. Só respeita os preparados. A história de Mishkin não é só um aviso. É uma lâmina que corta fundo. Ela mostra, com detalhes cruéis, o destino de quem acredita que o mundo é justo só porque o seu coração é. Musashi nos ensinou: aquele que deseja viver em paz precisa conhecer a guerra. Aquele que deseja amar precisa conhecer o corte. Mishkin ignorou isso. Você não pode. Se você já se sentiu estranho por ser bom demais, ou já sofreu por amar quem não sabia receber, agora sabe o motivo. Não é que você esteja errado, é que você ainda não tem estrutura. A pureza sem treinamento é como um templo sem fundação. O primeiro vento derruba, mas se você decidir treinar o olhar, a postura, o centro, sua bondade pode se tornar invencível.
A escolha está nas suas mãos. Ou você segue oferecendo sua alma a qualquer um, esperando que alguém a proteja por você, ou você aprende a empunhá-la, como quem empunha uma espada, com firmeza, com presença e com sabedoria. E como dizia Musashi, não há diferença entre o caminho do pincel e o da espada. Ambos exigem clareza. Se você sentiu que esse vídeo tocou algo em você, não pare por aqui. Assista agora ao próximo episódio. Por que a bondade pura assusta tanto o mundo? A psicologia de Nastasia Filipovna. Lá, você vai entender por que algumas pessoas rejeitam justamente aqueles que mais querem salvá-las. E lembre-se, o mundo respeita quem carrega paz, mas também a espada.